Para quem gostava do Robben e Ribéry no passado e gosta de um futebol com transição rápida, velocidade e finalização mortal, é obrigação assistir aos jogos do Bayern de Munique atual, porque esse trio de ataque não impressiona só pelos números. Não, a qualidade, a forma como eles marcam os gols é simplesmente absurda. Os caras fizeram um trabalho bem feito contra o Real Madrid e decidiram a partida. O Olise aposentou o lateral Álvaro Carreras. O moleque ficou tão nervoso que errou tudo e mais um pouco. O Arda Güler perdeu a linha. O Kane e o Dias marcaram. O Olise deu assistência e isso é só um reflexo do quão especial está sendo a temporada incrível desse trio e de todos os times do Bayern. Por isso hoje você vai conferir o melhor trio de ataque da atualidade. Mas antes, deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Para quem viu o trio Benzema, Cristiano Ronaldo e Gareth Bale duelando contra o trio MSN, de Messi, Neymar e Suárez, agora vê um pouco do que é qualidade, velocidade e entrosamento em um conjunto avassalador. O trio de ataque do Bayern de Munique está sendo a sensação da atual temporada e isso não é por acaso. Em números, Michael Olise, Harry Kane e Luis Dias já somam 140 participações em gols nessa temporada. Kane com 49 gols e 5 assistências em 41 jogos. Dias com 23 gols e 18 assistências em 40 jogos. Olise com 16 gols e 29 assistências em 41 jogos. São 140 participações individuais somadas no único trio de ataque. E o Bayern ainda tem pelo menos 8 jogos pela frente nessa temporada, com chances de chegar até a 12 se avançar nas duas Copas. Mas, antes de falar dos números, vamos falar do que aconteceu no Santiago Bernabéu, porque vencer o Real Madrid em casa na Champions League não é qualquer coisa. O próprio Bayern não fazia isso desde 2001, 24 anos sem vencer no Bernabéu. E quando o Bayern quebrou essa sequência, quem esteve no centro de tudo foi o trio de ataque. O Dias abriu o placar no primeiro tempo, uma jogada de construção que resumiu tudo que ele representa nesse time: velocidade, agressividade e capacidade de aparecer no momento certo. Devolveu bola pra ele, pra Luis Dias! Gol! O Kane fechou o segundo gol logo no começo do segundo tempo, após uma assistência do Olise numa jogada que durou 21 segundos desde o apito do intervalo. E o Olise ainda tratou de aposentar o lateral Álvaro Carreras. Os internautas e a mídia descreveram o desempenho como uma humilhação técnica. O ponta francês superou o defensor em múltiplos lances, parecia adulto contra criança. O presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, com certeza deve estar ligando para os diretores do Bayern de Munique para tentar comprar o Olise, achando que ainda dá tempo. O Bayern foi cirúrgico onde precisava ser. O Mbappé e o Vini Jr. até chegaram na frente do Neuer, mas a sensação que ficou é que os dois tremeram. O alemão de 40 anos assustou os garotos. Foi o melhor em campo, recebeu o prêmio de Man of the Match. Baita partida de um dos melhores goleiros da história do esporte. O Real descontou com o Mbappé no segundo tempo. O jogo ficou nervoso no final, mas o Bayern segurou. O resultado ficou em 2-1 para o Bayern de Munique. A vantagem vai para Munique, e o trio mais uma vez decidiu no maior palco possível. Só que o bicho-papão do Real Madrid ainda está vivo. Vamos ver o que acontece na Alemanha. Vamos ver se esse trio vai conseguir surpreender ainda mais jogando em casa. Mas um trio assim não aparece do nada. Precisa de um técnico que saiba montar o sistema certo, que saiba encaixar as peças, que saiba criar um ambiente para que 3 atacantes de elite funcionem juntos em vez de um atrapalhar o outro. Vincent Kompany é esse técnico, e a história dele como treinador é mais interessante do que muita gente imagina. Kompany começou no Anderlecht em 2019, como jogador e treinador ao mesmo tempo. Depois foi para o Burnley da Inglaterra em 2022 e no primeiro ano transformou um time recém-rebaixado em campeão da Championship, com o título conquistado muito antes do fim do campeonato. No segundo ano, o Burnley subiu para a Premier League e foi rebaixado de volta. E, em 2024, o Bayern apostou nele, e a resposta foi imediata. No primeiro ano, ganhou a Bundesliga. No começo do segundo, levantou a Supercopa. E, em outubro de 2025, o clube renovou o contrato dele até 2029. A diretoria do Bayern diz que ele devolveu a diversão ao time. E olhando para o que o Bayern está fazendo em campo, é difícil discordar. A equipe de Kompany tem uma assinatura clara, que é a bola, pressiona alto e é agressivo na saída. Usa amplitude pelos lados e sufoca o adversário no campo dele. Em 28 rodadas da Bundesliga atual, o time já marcou mais de 100 gols e sofreu apenas 27. E ainda foi ao Bernabéu jogar dessa mesma forma, sem recuar, sem respeitar demais o Real Madrid, sem abrir mão da ideia. Mas, para o sistema do Kompany funcionar, ele precisa de jogadores que se encaixem sem se atrapalhar. E é exatamente isso que Kane, Olise e Dias fazem, além de, claro, Kimmich e Gnabry. Harry Kane é o eixo de tudo, não é só um 9 de área que espera a bola. Ele desce para conectar o jogo, prende zagueiro, abre corredor para os pontas e ainda finaliza com uma eficiência absurda. 49 gols em 41 jogos nessa temporada. Isso não é atacante, isso é um problema sem solução para qualquer zagueiro do mundo. Atravessando o campo, cortando a defesa, vem mais. Luis Dias já tocou, Harry Kane recebeu, ajeitou, bateu!
Bayern de Munique vem de novo, vem com o Olise. Michael Olise é o criador, o cara que acelera o jogo pelo lado direito, que entra por dentro, que acha o último passe onde ninguém mais acha, que tem 16 gols e 29 assistências nessa temporada, a ala mais produtiva das 5 grandes ligas europeias, e só tem 24 anos. Ele foi eleito o melhor jogador do time e da Bundesliga na temporada passada, que foi a temporada de estreia dele pelo Bayern. Foi descrita como a melhor temporada de estreia da história da Bundesliga. Não é pouca coisa, e estamos vendo o começo da carreira de um dos melhores jogadores do mundo. Dividiu bola com o Olise. Recebeu no mano a mano no X1, perna esquerda, calibrou, bateu! Gol! Luis Dias é a ruptura, é a faca pelo lado esquerdo, o cara que rasga, que acelera, que agride espaço, que não dá descanso para o lateral adversário. 23 gols e 18 assistências em 40 jogos, e foi exatamente ele que abriu o placar no Bernabéu. E foi ele que marcou o gol mais bonito do trio até aqui. Michael Olise's cross to Kane at the back post is cut out by Doki. Stanisic through to Diaz. Oh, Diaz, brilliant from Luis Diaz! Oh, when Bayern were looking for a moment of individual brilliance, their Colombian, Luis Diaz, has produced an absolutely spellbinding goal. Para complementar, se o trio decide lá na frente, Joshua Kimmich é quem dá a ordem e base para o sistema existir. O Kimmich está jogando no nível dominante, ficando muitas vezes à frente da linha defensiva como estabilizador. É o verdadeiro mente pensante. Em outras palavras, Kimmich é o cara que transforma a posse de bola do Kompany em controle real. Sem ele, o Bayern seria muito mais vertical e muito menos governado. Serge Gnabry não é mais o rosto principal do ataque, mas continua sendo peça muito importante. Quando renovou até 2028, o Bayern chamou ele de pilar absoluto do time, destacando sua versatilidade, velocidade, qualidade com a bola e finalização. Ele não é mais o craque central do projeto, mas segue sendo um jogador confiável, experiente e útil, tanto como titular quanto como peça de rotação. Contra o Real, por exemplo, ele começou jogando e só saiu aos 69 minutos para a entrada de Musiala. Já o Musiala é o complemento mais importante em termos de teto técnico, mas a temporada dele foi quebrada pela lesão gravíssima sofrida no Mundial de Clubes. Esse conjunto deixa o Bayern muito difícil de controlar, porque, além desse meio campo, na frente, os 3 atacantes têm a capacidade de matar o jogo com facilidade quando a oportunidade surge. Os 3 juntos somam números insanos, e 88 gols nessa temporada que ainda nem acabou. E cada um entrega uma coisa diferente, o que torna o Bayern quase impossível de marcar. Você não pode dobrar a marcação no Kane sem abrir espaço para o Diaz, você não pode fechar o Diaz sem deixar o Olise livre, e você não pode marcar os 3 ao mesmo tempo. O BBC, Benzema, Cristiano Ronaldo e Bale foi devastador. Em 2014 e 2015, os 3 somaram 100 gols oficiais só contando os próprios, com o Cristiano marcando 61. Era um trio hierárquico com o Cristiano como o sol e os outros 2 orbitando ao redor. Impressionante, mas mais vertical do que coletivo. O trio Messi, Davi Villa e Pedro, em 2010 e 2011, talvez seja a comparação mais parecida com o Bayern atual em termos de encaixe. Villa na profundidade, Pedro na mobilidade e pressão, Messi como cérebro e goleador. Os 3 fecharam aquela temporada com 117 participações em gols. E depois tem o MSN. Messi, Suárez e Neymar em 2015 e 2016 chegaram a 131 gols marcados em todas as competições. O trio do Bayern ainda não tem um legado dos trios lendários. Eles ainda estão escrevendo essa parte, mas em números puros, nessa temporada eles já estão na mesma conversa. E com o calendário que ainda tem pra frente, podem terminar esse ano com números ainda melhores. Vincent Kompany não mostrou só um Bayern forte, ele montou um Bayern coerente. E esse Bayern coerente funciona porque o trio de ataque é devastador. Kimmich dá governo, Gnabry dá profundidade, trio de ataque finaliza a jogada. A assinatura da equipe é clara: controle de bola, pressão alta, estrutura agressiva e amplitude forte pelos lados. Mas e você? Acha que o Bayern de Munique é um forte candidato a ser campeão dessa Champions, depois de ter ganhado do Real Madrid? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.